Não furtarás, ou não roube. Mandamento extremamente prático, objetivo, específico, direto, e que fala de coisas como a propriedade e o trabalho. E queremos refletir um pouco sobre isso. Quando a gente fala em propriedade, a gente pensa no que é meu e no que é teu. Uma separação. E quando a gente fala de solidariedade, a gente fala do que é nosso. São caminhos a se distinguir. Vocês sabem que não convém muito ao pregador que anuncia a mensagem usar muito o singular, o eu, ou situações, mas mais apontar para a palavra. Mas deixa eu contar duas situações de criança pequena que vivenciei e que me fizeram pensar nos mandamentos, ou melhor, nesse mandamento de hoje. Primeiro, assim, tinha uma gurizada que brincava muito na rua, né? Meu município de origem é Canguçu, e tinha um campinho, um campo baldio, assim, que a gente jogava muito ali, e do lado tinha, para falar uma palavra bonita, bosque, né? Mas é um mato, com muitas árvores e banhado, e tinha muito pé de araçá ali, muito pé de araçá, impressionante como tinha pé de araçá. Quem não conhece direito é meio parente da goiaba, né? E eu lembro que chegava ali nos meses, março, abril, a gente enchia sacolas, né? E a gente passava brincando lá, praticamente toda a tarde. Eu me lembro de uma vez que a gente enchia a sacola, às vezes, ia pegando aqui e ali, e depois saía com as sacolas, derramava numa calçada e separava ali. Aí eu lembro de um adulto chegando e disse: mas da onde vocês roubaram esses araçá? Mas nós não roubamos. Tá, mas da onde vocês pegaram? Vocês pegaram, a gente pegou ali do Campinho da Lourdes. Como é que é o nome do lugar? Campinho da Lourdes. Tá, então, não é da Lourdes? Aí, pois é, né? Eu acho que é da Lourdes mesmo. Na verdade, era bem baldio, era um mato, mas fez pensar: é meu? Eu posso pegar? Ou é de outro? Eu morava do lado de um campo de futebol, não desses campinhos que a gente jogava, como eu mencionei, mas era um clube, era o Esporte Clube Cruzeiro, lá de Canguçu, né? E como nós éramos assim, tinha só um muro e morávamos do lado, em seguida a bola caía para lá. E os adultos ficavam meio bravos porque batia no telhado e coisa e tal, e às vezes nos motivavam: se a bola cair para cá, pega para ti. Esconde ali, separa, né? E aí, isso também nos atiçava, assim, uma bola oficial novinha, de couro, né? E aí, uma vez nós pegamos a bola, vamos ficar para nós essa bola. E um tio, né, nos conduziu a um bom pensamento. Disse: mas a bola é de vocês? Ela é propriedade de vocês? Não é de vocês. Aí tinha uma outra tia indignada, né, dizendo: mas os telhados também é nosso. Tá? Então cobra o telhado deles e entrega a bola que é deles. O telhado é nosso, a bola é deles. Desculpem contar a história, mas distingue o que é meu e o que é teu. E instiga no coração algo que, numa sociedade, ok, pode deixar a porta aberta, porque aquilo é meu, o outro é teu, ninguém vai pegar. Mas isso acontece? Dá para deixar as portas abertas assim? É algo tranquilo? Por que não, se é tão específico, óbvio, não furtarás? E aí a gente volta a uma questão teológica que a gente tem que entender de novo. O pecado está na gente. Nós nascemos com esse negócio, que não é só uma ação. Não é só uma ação. No dia de finados, nós tivemos um culto junto ao cemitério, e em algum momento a gente leu de novo aquele texto de Romanos 6, que diz: o salário do pecado é a morte. Nós terminamos o momento, e uma criança veio e perguntou assim: mas como assim, pastor? Então quer dizer que o Abel, ela estava lembrando da história que o Abel foi assassinado, né? Morreu. Ele tinha pecado, por isso que o irmão dele assassinou ele. Aí foi bem legal e deu para ver que ele entendeu direitinho. Ele disse: mas pensa, todos morrem, porque o pecado já está na gente.
É algo tão arraigado que a gente precisa de alguém de fora para vir tirar e curar. E quem é esse alguém de fora? É Jesus, que vence o pecado e vence a própria morte. Apesar de tão clássico, e poderemos colocar tantos outros exemplos, há uma discussão em torno da propriedade que nos últimos séculos foi efervescente. E se a gente olhar, está muito dentro do 7º mandamento. Mas o que eu quero dizer com isso? Vocês sabem que tem um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. Eu não quero ir muito longe nessa história, tentarei colocar em algumas poucas palavras. Ele escreveu um livro que virou um clássico do iluminismo, que é o Contrato Social. E lá ele critica e diz assim que a propriedade privada é a mãe de toda a desigualdade social. Opa! Pensei que era o pecado, a maldade. Não, é a propriedade privada é a mãe de toda a desigualdade social. E ele criou um conceito também de selvagem bom, dizendo assim, quando não tinham cercas, quando não tinham muros, quando tudo estava por aí, era de todo mundo, o ser humano vivia mais feliz. E aí tu olha um pouquinho mais, e a gente não quer entrar na filosofia, mas qual é o ponto? É que ele dizia claramente que o ser humano nascia bom. O ser humano era bom. A sociedade o corrompia. Percebem que o conceito está diferente do que não o livro Contrato Social, mas a palavra nos diz, nos mostra que nós nascemos em pecado. E que nós precisamos muitas vezes de regras e leis que agem como freio, como espelho e como norma. E aí vem esse mandamento. Só para assim, expandir um pouquinho, eu disse que eu não queria ir muito longe nessa história, mas muito disso gerou, por exemplo, a própria Revolução Francesa, depois, revoluções e o conceito de desapropriação de propriedade, para entregar para alguém que, teoricamente, o que nunca aconteceu, porque o ser humano é mau, dividisse. Será que isso então seria parecido com Atos? Houve um frisson até naquela época. Olha, lá em Atos, o pastor até deu uma paradinha no versículo, vendiam propriedades para estabelecer, mas é muito legal, e aqui eu peço bem atenção para tentar colocar bem direitinho como está ali. Ali dizia que pessoas que tinham posses olhavam para os outros e usavam o que era seu para ajudar os outros. Era uma decisão pessoal. A palavra convida a que eu diga, o que é meu pode ser teu. E não para que o outro chegue e diga, o que é teu pode ser meu. Vocês entendem a diferença? A diferença é que parte de mim. Atos 4 destaca e coloca um cara que foi muito elogiado, chamado Barnabé. Porque o Barnabé ajudou pessoas. Aí logo depois vem Ananias e Safira. Que ficaram assim, olha só como está sendo elogiado, vamos também nós vender uma propriedade para ajudar os outros. Só que eles disseram que venderam uma propriedade, vamos dar todo o dinheiro, vamos dizer, vendeu por 100 mil. Mas eles alcançaram 20 e ficaram com o resto. Aí qual que era o ponto ali, né? Aí Pedro chama eles e é interessante como ele distingue as coisas. Ele diz, por que vocês fizeram isso? Vocês estão mentindo para Deus, não precisa isso. Aí ele diz assim, a propriedade era de vocês, vocês não precisavam vender, porque era sua. E aí depois diz assim, e depois de vender, o dinheiro ainda era seu. Esse seu e nosso está embutido no 7º mandamento. E aí é esse jeito, é convidado a dizer, o que é meu irmão, eu vou usar para o teu benefício. Agora eu não posso dizer, o que é teu aí, tu usa para mim. Né? Essa é uma desapropriação imposta e legal, onde eu coloco a mão no que é do outro. Há uma separação, sim, clássica no 7º mandamento, mas há um convite para que haja solidariedade. O nosso coração é mau, e nós somos sempre direcionados a, sei lá, fazer um gato aí para colher a eletricidade que é do outro,
se dar bem em cima do outro, aceitar o que não é meu. A história de Geazi é muito, lá da cura de Naamã, muito clássica, né? O Eliseu promove uma bênção de Deus para um homem muito... Naamã era um oficial sírio. E aí ele diz, eu trouxe dinheiro, vou te pagar prata, ouro. E aí o Naamã ouve do Eliseu, não, isso é bênção de Deus, é um presente que ele deu para ti. Pode ir embora com o teu dinheiro. E aí o empregado do Eliseu ficou, mas por que o meu chefe não aceitou, né? Ele recebeu uma bênção, ele estava pronto para pagar, ele não aceitou. E aí o Geazi vai lá, inventa uma história e diz, pois é, chegou visita na casa lá agora do meu patrão, e ele pediu que eu voltasse, falasse com o senhor, e ele deu o dinheiro para ele. E Eliseu o condena, dizendo, que grande erro esse. Você está com cobiça por conquistas, por dinheiro, e está te perdendo. Isso só vai trazer amargura no teu coração, porque não há contentamento que chegue para a cobiça humana. Vi um colega meu essa semana colocando um videozinho dizendo que ele tinha sentido vergonha. Fiquei com muita vergonha, diz ele. Eu fiquei pensando, o que esse cara está falando? E aí ele tinha visualizado uma menina, tinha por acaso pego um vídeo, uma história, em que a menina estava na frente do seu banheiro, não tinha porta e não tinha condições de saneamento básico praticamente ali. E ela dizia, tudo que eu queria na minha casa era ter um vaso, era ter um chuveiro que tivesse ali quente e ter ali um pouco de privacidade. A guriazinha estava começando a virar mocinha. E aí esse pastor disse, cara, que vergonha. Na minha casa tem 3 banheiros. E eu reclamando de tantas coisas. O 7º mandamento me convida a olhar para o outro e conquistar coisas pelo trabalho. Não está errado isso, mas contentar-se. Nós aí entraríamos no 9º e 10º mandamento que fala da cobiça, mas olhar para o todo. Tanto que em Malaquias 3, quando Deus aplica os mandamentos pela palavra do profeta, dizendo assim, vocês estão roubando Deus. Como é que dá para roubar Deus? Sim, vocês estão roubando Deus. Como isso? Sim, vocês não estão dando honra ao reino de Deus com suas posses. E lá fala em dízimos e ofertas. Vocês usam e pensam em tudo de conquista, mas não pensam naquilo que é propriedade, herança que não se estraga. A carta de 1 Pedro, no início da carta de 1 Pedro, ele diz assim, gente, vocês estão sendo perseguidos, desapropriados, mas lembrem que vocês têm propriedade. Que propriedade? Deus lhes deu o dom da fé e a herança da vida eterna. E apontava para Jesus, como em Filipenses 2, que esvaziou-se a si mesmo, deixando a glória celeste, para dar a propriedade maior de todas, o reino dos céus. E dizer, lute nesse mundo, trabalhe, sirva pelo teu trabalho, conquiste, mas não deixe de olhar para os outros e ser feliz com o que Deus está colocando diante de ti. E ainda assim continue, e não furte, não roube. E eu quero convidá-los, isso precisa ser uma decisão de confirmação de fé. Como assim? De nós sermos honestos. E é uma vergonha quando nós, tão abençoados por bênçãos materiais e espirituais, queremos dar uma de esperto e ganhar aqui, ganhar ali, fazer um gato lá, ou pensar, quem sabe por uma bet da vida, sem trabalhar eu fique mais rico. E ele convida, pelo suor do teu rosto comerás, feliz serás pelo teu trabalho. Agora não fique aventurando por outras coisas. Por quê? Por causa que isso é a administração dos dons? Sim. Dos bens? Sim. Mas porque ali tu vai colocar em risco tua fé, tua alegria aqui e tua alegria lá. O 7º mandamento nos convida ao trabalho, nos convida ao respeito à propriedade do outro e nos convida
a solidariedade. Que Deus nos dê essa sabedoria e que Ele continue derramando bênçãos, como Ele faz, com o sustento, com o alimento, com as coisas que conseguimos, mas sem deixar de olhar para o próximo em solidariedade. Que assim seja, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.